Olá, a nossa aula de hoje de Teologia Sistemática 1 é a aula de número 2 das nossas aulas online e tem como título Os Nomes de Deus. A aula de Teologia Sistemática 2 é o vídeo 1. Os nomes de Deus na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós vamos ver isto aí. Você vai ter a oportunidade de participar desta aula, tratando os nomes de Deus tanto no Antigo Testamento, os nomes de Deus em geral, nomes genéricos de Deus, nomes específicos de Deus, nomes compostos de Deus, nomes de Deus no Novo Testamento. E também nós vamos ver a lista dos nomes de Deus. Então fique atento aí a esse vídeo. Primeiro eu quero falar para você sobre as obras de referências bibliográficas que esta aula tem como base, ou estas aulas têm como base. Por exemplo, o slide que estará sendo disponível na plataforma mostrará a teologia sistemática de Stanley Horton, publicado pela CPAD, Casa Editora das Assembleias de Deus do Brasil. Uma outra obra importante é a Teologia Sistemática Pentecostal. É um grupo de teólogos assembleianos brasileiros, e a CPAD publicou esta obra e você também a contemplará nos slides. Depois tem a obra do Norman Geisler, é uma obra mais profunda, são dois volumes. Para estas nossas, a aula passada e esta aula agora de número 2, aí envolve os dois volumes e as aulas posteriores. Então são materiais, referências bibliográficas de grande peso e publicados todos pela CPAD, Casa Editora das Assembleias de Deus do Brasil. Muito bem. Então, os nomes de Deus, a Bíblia apresenta em seu conteúdo diversos nomes de Deus e também nos fala do nome de Deus no singular, como por exemplo, nas seguintes declarações: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Êxodo 20, versículo 7. Depois vem, quão grande é teu nome, aí está no singular, quão grande é teu nome em toda a terra, Salmo 8, versículo 1. Depois vem ainda um outro texto: conforme o teu nome, ó Deus, assim és tu. Vejam bem o paralelismo. Conforme o teu nome, ó Deus, assim és tu. Então o nome de Deus, ele se confunde com o próprio Deus. Não tem como desarticular. No Salmo 58:10, diz assim: seu nome é grande em Israel. Salmo 76:1, depois do Salmo 8:1. Vem, seu nome é grande em Israel. Depois vem Provérbios 18:10, que diz: torre forte é o nome de Adonai. Lá no hebraico vão aparecer as letras do tetragrama inefável, Yod, Rei, Vav, Rei. Só que no culto se traduz por Adonai. A ele socorrerá o justo e será levantado. Seu nome é grande em Israel, torre forte é o nome de Adonai, Senhor, e ele socorrerá o justo e será o justo levantado. Portanto, o nome de Deus é confundido com o próprio Deus.
estão intrínsecos, Deus e seu nome. Então, vamos ver aqui os nomes de Deus em geral. Através destes exemplos, o nome dá a entender a plena manifestação de Deus nas relações com todo o seu povo, ou com uma só pessoa, de maneira que se converte em sinônimo de Deus. Foi o que vimos anteriormente pelas leituras dos textos bíblicos. O pensamento oriental, com relação ao uso do nome, jamais o considerava como um mero vocábulo, uma mera palavra, senão como a definição da natureza da própria coisa significada. Foi o que falamos anteriormente. Conhecer o nome de uma pessoa era adquirir poder sobre ela. E nos encantamentos, no passado, os nomes de vários deuses se usavam para exercer poder sobre eles, Quanto aos nomes de Deus, diferentemente, não são apelativos, não se constituem apelativos, como em relação a outros deuses, nem simplesmente uma identificação pessoal. Inerentes à sua natureza, os nomes revelam as suas obras e os seus atributos. Você compreendeu? Eu vou repetir. Inerentes à sua natureza, a natureza de Deus, os seus nomes revelam as suas obras criadas e os seus atributos. Nós já vimos na aula anterior sobre os atributos de Deus. Pois bem, no sentido mais geral do vocábulo, o nome de Deus é a sua própria revelação. Entendeu? O nome de Deus é a própria revelação do próprio Deus. Quando as Escrituras mencionam os nomes de Deus, revelam, portanto, o poder, a grandeza, a glória do Todo-Poderoso, além de enfatizarem os seus atributos. Designa-se o seu nome como o que existe nas profundidades de seu ser divino, no mais íntimo do ser divino, senão como se revela também em suas relações com o seu povo, com o ser humano, e mais particularmente com o seu povo, mais particularmente com o povo de Deus. O nome do Senhor está relacionado ao conceito de sua soberania e glória. Deuteronômio 12, versículo 11. Deus é o Senhor que criou todos os elementos de sua criação. Tudo que existe, não só na esfera da Terra, na sua estratosfera, na nossa galáxia, mas nos 200 bilhões de galáxias que os cientistas afirmam haver. Então Deus se revela, a glória de Deus está manifestada em todos os elementos da criação, todo o universo, de todo o universo. Deus, ele criou todas as coisas, bem como não só criou, mas Deus os governa. Nada está fora do alcance do governo de Deus. Isto chama-se providência. Providência. Deus é o Deus que está no comando, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Isto chama-se providência. É diferente do pensamento deísta, lá do iluminismo. Há uma crença em Deus, mas esse Deus criou todas as coisas, mas não intervém, não age na sua criação. Deixou tudo ao seu bel prazer, as suas próprias leis naturais. Isso o cristianismo não absorve, porque Deus, ele se relaciona com a sua criação. Os nomes de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai encontrar o primeiro nome Elohim, Bereshit bara Elohim, Senhor Todo-Poderoso. Senhor Todo-Poderoso. É preciso acrescentar que o nome é a própria personalidade, por assim dizer, é individual. Veja, lá o que diz o Gênesis, no capítulo 1.
No princípio, os indivíduos não costumavam usar antigamente sobrenomes. Podemos constatar isto na Bíblia, que é o nosso foco, a Bíblia. Por exemplo, Abraão, Jacó, Ruth. O que costumavam fazer era acrescentar algo que os fizessem lembrar de suas próprias pessoas. Hoje em dia ainda costumamos fazer assim, dizemos o Daniel da padaria, o João da locadora e por aí afora, para identificar a pessoa com a sua profissão. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aqui usaram o local do nascimento. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, após a sua conversão, era conhecido como Saulo de Tarso. O primeiro homem criado por Deus chamava-se Adão. Depois, Saulo passou a ser chamado de Paulo. E o primeiro homem criado por Deus, Adão, significa da terra ou tirado da terra vermelha. Isso indicava a sua origem. Então ele foi criado do pó da terra. Bem, este é o final do primeiro vídeo da aula 2 de TS1, Teologia Sistemática 1. Em breve voltaremos e eu trarei para você mais um vídeo, mais 3 vídeos, para concluir a aula de número 2. Até já, então.